Combinando Palavras está chegando, já vou pedir conexões aqui, galera, vamos colocar todo mundo junto, porque a gente vai falar de uma pessoa super conectada com a juventude, né, que é a nossa grande Jaride, né? O projeto Combinando Palavras já está aqui. Oi, Jaride, bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia, é um prazer enorme. Que bom, espero que você esteja tão feliz quanto a gente de recebê-la aqui nesse palco bonito do Teatro Pedro II, ainda que virtualmente, mas a gente já está começando a sentir as presenças, sabe? A coisa vai ficando tão forte, né, que esse virtual já está dando uma sensação de presencial aqui para a gente, por conta das interações que a gente está conseguindo promover. Maravilha, viu? Muito obrigada por estar conosco, super importante o aceite, né, dos autores, porque só assim a gente viabiliza esse projeto, né? O projeto é um projeto que a gente disse que precisa de um monte de sim, né? Precisa sim do autor para estar conosco, precisa sim das instituições educacionais, né? Hoje de manhã vocês trabalharam aqui com o educandário, agora a gente vai trabalhar com a rede estadual de ensino, então a diretoria. A gente precisa de sim do professor, né? Deixar a gente entrar na sala de aula, levar o material dos autores, e a gente precisa de sim dos estudantes, né? Então é uma somatória de sims que acabam formando esse projeto, que é um projeto de formação literária. O nosso objetivo propagar a literatura no meio educacional, a fim de promover o interesse desses alunos ao acesso ao livro, a fazer essa leitura, a compreensão de mundo a partir da literatura. Então é um objetivo muito claro para todos nós e que a gente consegue dar conta por conta desses todos parceiros, né? Do educador, passando pelo autor, chegando até os estudantes. Por isso as nossas telas aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos acenar aqui só para a Jaride começar a ser bem recepcionadas aqui no nosso palco do Teatro Pedro II. Jaride, a questão do Combinando Palavras, a gente já te brifou bastante, te contou como é que era. Há 2 meses, as escolas que optaram trabalhar com a sua obra já vinham trabalhando em sala de aula. E hoje a gente chama quase como uma devolutiva. Hoje é um momento em que os estudantes entregam para você as leituras que eles fizeram ao longo desse período. Leituras guiadas por professores, leituras conduzidas pela nossa plataforma. E tudo isso eu vou te contando aos poucos. Cheguei com tanta energia aqui hoje que eu já misturei tudo, trouxe todas as informações numa fala só, mas é porque a energia realmente é bastante grande e a ideia é a gente compartilhar essa energia boa com você. Então, olha só, gente, a Jaride, ela nasceu em Juazeiro do Norte, é autora do premiado Redemoinho em Dia Quente, né, vencedora de prêmios, 70 títulos em literatura, né, possui muita coisa boa para compartilhar com a gente, traz a literatura de cordel, hoje vive em São Paulo, mas tudo isso, aquela galera ali já sabe, ó. Aquela galera já sabe, né? Porque eles trabalharam esse período todo com todo mundo. Então, Jaride, quero dar o seu primeiro bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia. Antes de tudo, vou me descrever. Eu tenho uma pele clara, uso óculos, meu cabelo é preto e crespo, mas hoje está preso num coque alto. Eu estou usando um headphone branco e um batom vermelho. Um batonzão vermelho, né? Muito bom. Jaride está de óculos. Aí está de óculos, né? Maravilha, sim, então. Bem grande. Então vamos lá, Jaride, eu vou te apresentar, né, as escolas que estiveram conosco nesses 2 meses, trabalhando a sua obra. Normalmente, Jaride, quando a gente está no formato presencial, hoje era o dia que você estaria aqui, nesse palco, né? O estudante todo lá na galera. Vamos mostrar o teatro para ela, gente? Legal, vamos mostrar o teatro para você. Hoje ele tá sem plateia, né? A nossa plateia é virtual, a plateia que está em casa. E a gente tem essa imagem já? Ah, beleza. A gente tem essa imagem já. Olha aí, nosso teatro. Cabe 1.100 pessoas. Né? Se você estivesse aqui, ele estaria cheio de estudantes. Olha esse telhado que lindo. A gente teve um incêndio aqui na década de 80. E aí, quando foi feito na década de 90, né, o início do processo de reconstrução, restauro, a gente fez uma renovação nesse telhado lindo. Que esse telhado, para quem não sabe, esse teto, para quem não sabe, ele representa a água.
né, na obra da Tomi Otaki, que é exatamente a água para eternamente apagar o fogo, aqui no caso do incêndio do Pedro II. O Pedro II é uma fundação pública, né, a quem a gente aproveita nesse momento para agradecer por nos permitir estarmos aqui, né, no sentido de esse palco como o lugar, né, da feira, da Feira Internacional do Livre Leitura. Vamos conhecer então a galera que trabalhou com o seu projeto? Primeira escola Miguel Jorge, que tem, deixa eu ver se é a primeira mesmo. É isso, Miguel Jorge. O Vitor Hugo já está aí? Oi, Vitor. Olá, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom tê-lo aqui conosco. Como é que foi trabalhar com a obra da Jaride? Foi uma experiência muito boa com os professores, com os alunos, foi muito legal. A gente gostou muito da obra, uma escrita muito dinâmica, muito legal. Legal. Antes de você fazer a sua pergunta, eu vou te convidar para você, junto comigo, mais a Jaride, a gente assistir o vídeo que foi produzido com todos os trabalhos. Eles entregaram trabalhos para que a gente pudesse fazer o acompanhamento, né, para que a gente pudesse sentir, né, essa energia literária em sala de aula. E a gente organizou tudo isso num vídeo para que você pudesse também ver, claro. A gente tem super orgulho de mostrar para o autor a produção dos estudantes. Então vamos lá então conhecer o trabalho realizado pela Escola Miguel Jorge. A tarde já caía quando Yansa partiu com tremenda velocidade, rumo ao ponto mais alto dos céus. Com cortes rápidos de espada, o ar era dividido e se transformava em blocos de nuvens coloridos, tingindo o céu de rosa e vermelho em incontáveis tons e formas encantadoras. Yansa estava feliz, convicta de seu plano. Havia pensado em tudo com profundidade, não poderia usar a própria armas e atos para mudar o curso da história de todos, mas poderia criar uma mulher tão forte quanto ela, uma mulher que amasse seu povo e lutasse pela liberdade, tendo a espada como íntima companheira e extensão de seus braços. Uma mulher de pulsão combativa e flor rebelde, uma filha do meu ser, imaginava e sorria. À medida que convocavam as nuvens e ventos para compor sua criação, Yansa ordenava que uma tempestade se formasse. Canalizando todos seus sentimentos, Yansa conduzia a revoada e a raiva ao se encontrar da paixão e a vontade selvagem, pois queria criar uma filha movida pela ausência do medo. Minha filha será uma extensão de mim, repetia enquanto movimentava os braços, orquestrando a tempestade que se formava ao ponto de explodir. De repente, trovões, os sons da natureza coavam redemoinhos de vento, bailavam em círculos e espirais rosados, escuros e perigosos. Da espada de Yansa, uma luz crescia e pulsava com respiração de uma mulher em trabalho de parto, até que seu clímax foi atingido. Nos braços dela estava, enfim, uma garotinha de olhos expressivos. Seu nome será Dandara, pois trará a liberdade para seus irmãos e irmãs, disse Yansa sorrindo, olhando a menina com ternura. Tomado por esperança, Yansa dançava com Dandara em seus braços em movimentos mágicos que empurravam as correntes de ar quentes em todas as direções. Em toda a África, tempestades abrandavam anúncio de início de uma nova era e abertura de novos caminhos. Os animais se alvoroçaram, sentindo novamente o despertar de seus instintos. A África estava viva, acordada com os olhos bem abertos. A dança de Yansa com sua filha recém-nascida demarcava uma celebração poderosa que durou por dias interrompidos. Bonito, né, Jaride? Nossa, maravilhoso, hein? Que talento. Você viu que legal? Vamos ver então aqui com o Vitor. Como é que foi essa produção, Vitor? Então, a gente separou em 3 alunos e o professor. Um deles que desenhou, eu fui o que editei o vídeo e fiz toda a parte de edição. E um foi o que falou, que dialogou com o vídeo, né? Que legal. Quem desenhou? Dá os nomes aí. Eu só estou falando o seu. Fala para mim. Os nomes? Isso. Só um minutinho. Qual que é os nomes mesmo dos alunos? Você tem? Gabriel Fantato. Gabriel Fantato. Gabriel participou. Gabriel participou, Vitor Hugo fui eu. Isso. E o nome da menina que falou, eu vou ficar te devendo, porque eu não tenho o nome dela. Não tem importância. Manda, ela deve estar assistindo, né? Fala para ela mandar o nome aí pra gente só dar um parabéns aqui para vocês pelo trabalho. Manda sua pergunta para Jaride.
Então, a gente separou uma questão aqui que eu vou ler agora. Da poesia para o romance, como foi esse salto? E qual a dificuldade que você mais sentiu nas suas escritas? Beleza, Jaride, com você. Bom, eu costumo dizer que escrever não é um dom, né? Ser escritor não é um dom, é algo que você pratica e se familiariza cada vez mais. Então, a maior dificuldade da escrita para mim é essa prática constante, é o trabalho que eu faço na tentativa de melhorar, né, cada vez mais minha literatura, minha expressão. Eu sempre estou aí transitando em muitos gêneros literários, né? Eu comecei a publicar literatura de cordel, que é uma linguagem poética, e depois publiquei meu primeiro livro em prosa, que foi o As Lendas de Dandara, e foi lido aí um trecho no vídeo, enquanto estava sendo ilustrado, né? E eu não considero As Lendas de Dandara um romance. A minha intenção era fazer com que ele se parecesse com um livro de lendas. Então, cada capítulo é como se fosse uma pequena lenda contida em si. São 10 capítulos. Agora que eu estou escrevendo meu primeiro romance, em 2021, espero que em 2022 ele seja publicado, mas é um processo bastante difícil. Apesar de eu ter publicado contos, né, eu ganhei prêmio com livro de contos, o que foi incrível, mas romance é totalmente diferente. Você tem que escrever uma história com muito mais fôlego, muito mais complexidade, aprofundamento dos personagens, dos fatos que acontecem na história. E eu gosto de dizer que é um processo difícil, porque muitas vezes, quando a gente vai escrever, a gente se sente desencorajado pela dificuldade da escrita, né? Mas eu uso o exemplo da minha familiaridade com a literatura de cordel. Eu cresci lendo cordel. Então, quando eu fui escrever meu primeiro cordel, eu tive muita facilidade de escrever cordel, porque eu já vinha desde muito pequena tendo intimidade com a literatura de cordel, ouvindo meu pai e meu avô, eles dois são cordelistas. Então, eu nem sabia que eu tinha facilidade com cordel quando eu fui escrever, só soube escrevendo. Então, eu leio muitos romances, leio muita poesia. Então, essa troca da leitura com a escrita, ela é constante, ela é muito importante para quem quer escrever. E eu faço questão de dizer que a escrita é para todo mundo, né? A gente fala muito que quer um país de leitores, mas eu também quero um país de escritores, de pessoas que escrevam e publiquem, independente da plataforma que usem, porque são muitas possibilidades. E acho que vale a pena refletir sobre isso, né? A gente está em constante aprendizado, todos os escritores, até quem já está com 70 anos, ainda publicando, ainda está lapidando suas obras, ainda está lapidando sua linguagem. É um constante processo de evolução e de muita frustração também. A literatura, ela vem do incômodo que a gente sente com questões pessoais, com questões existenciais e sociais, e ela também é um incômodo de escrever. Escrever não é fácil, mas é muito recompensador, principalmente quando esse grande sonho, que sempre foi meu grande sonho, se realiza, que é chegar nas escolas. Esse sempre foi o meu grande sonho e eu sou muito feliz e grata porque ele se realizou. Muito bom, e é interessante a gente começar a fazer conexões, né? Jaride, ontem nós tivemos aqui, ocupando o mesmo espaço que você, o Milton Ratum, e ele falava exatamente sobre isso, né? As pessoas podem achar que escrever é uma coisa de sentar e escrever, e não, tem um preparo, tem toda uma absorção sobre o tema, estudo sobre o que você quer falar, né? É uma profissão, né? E é uma profissão que exige muita dedicação. Legal a gente conseguir promover essas conexões. Então, o Vitor Hugo já fez a primeira participação dele. Se sobrar tempo, galera, eu faço uma segunda rodada. Então, vamos primeiro com todos. O Juan Martins de Oliveira, da Escola Guimarães Júnior. Levanta aí para mim, para eu identificar a telinha onde você está, Juan. Juan Martins, beleza, levantou a mão. Tudo bem, Juan? Tudo, e você? Boa Tudo tarde. ótimo. Bom dia, né, Juan? Bom dia. Conta aí como é que foi trabalhar, Jaride, em sala de aula. E foi ótimo. A gente meio que fez uma oficina, sabe? Meio que interpretação do capítulo do livro dela. Legal. Fala o nome da sua Entre professora. outros alunos.
Fala o nome da sua professora. Marcela. E aí, Marcela, obrigada, viu? Então tá, você vai fazer uma pergunta, mas também vou te convidar para ver o vídeo antes, tá bom? Vamos ver o vídeo que traz aí o trabalho da Escola Guimarães Júnior, tanto para a Jaride, como para todos os outros, né, estudantes das outras escolas e para você que está acompanhando Combinando Palavras. A ilustração foi um recurso bastante usado, né, Jaride? Eu lutaria pela sociedade contra a corrupção, e eu seria a voz do povo, e a minha arma seria a música. Eu lutaria pela propagação do conhecimento e a liberdade de escolha. A minha arma seria o livro. Eu lutaria pela igualdade de classes e respeito. Mais respeito pelo movimento negro e pela comunidade LGBTQIA+. Minha arma seria o meu corpo. Eu lutaria contra os maus tratos aos animais. Devemos acabar com isso. A minha arma é as redes sociais. Eu lutaria pela minha família, contra algo ou alguém que quisesse fazer mal a ela. Minha arma é a coragem. Uhul! Fiquei super motivada a somar todas essas armas numa luta única, né? Que é a luta por um país melhor para todos nós, uma cidade melhor para todos nós, uma escola melhor para todos nós, uma vida melhor para todos nós, né? E ainda quem está muito bem pode ficar melhor ainda, né? Super legal, Juan. Conta como é que foi a produção desse trabalho? Foi bem difícil, a gente errou várias vezes, mas no final ficou bom. Ficou ótimo. Conta aí sua pergunta para a Jaride, aí ela já vai aproveitar e comentar tudo junto. Oi, Jaride, prazer imenso conhecer você. Queria saber se alguma literatura estrangeira te influenciou na sua escrita. E aí, Jaride? Muito prazer, querido. Muito obrigada pela produção dessa apresentação. Fiquei muito feliz. Achei muito inspiradora a temática que vocês escolheram, todas elas. Muito legal, muito bem executado. E acho que dialoga muito com o meu trabalho, né? Por isso que vocês fizeram, assim, essa escolha. E também essa ligação também tem a ver com minha influência, com as influências que eu tenho na literatura de outros países, de outras línguas. Eu posso citar como grandes inspirações minhas a Toni Morrison, que é uma autora americana, a Alice Walker, também posso citar a Maya Angelou, que são 3 escritoras negras muito importantes, grandes referências para a literatura mundial. A Toni Morrison foi a primeira mulher negra a ganhar um prêmio Nobel de literatura. Infelizmente faleceu recentemente, mas tem muitos livros e muitas obras incríveis. Eu posso recomendar o livro Amada e também O Deus Ajude Essa Criança, que são 2 dos meus favoritos. Ela sempre traz temas muito profundos, ela aborda questões muito difíceis, né? Ela não traz só a abordagem do racismo, mas de outras questões que são comuns a todas nós, né? E a Alice Walker, ela é muito conhecida pela adaptação do livro dela, A Cor Púrpura, que virou filme e também virou musical. E todas as 3 obras são incríveis, muito inspiradoras, né? Muito ricas. Recomendo muito que vocês busquem conhecer, porque são clássicos, são fundamentais para que a gente entenda a produção dos escritores e escritoras negros no mundo. E aí eu vou para o outro lado do mundo, eu vou para Moçambique, para a autora Paulina Chiziane, que também é uma grande influência para mim. Ela é uma pessoa muito forte, é uma mulher muito forte,
que sempre fala o que é necessário ser dito, né? Há alguns anos ela deu entrevista dizendo que ia parar de escrever, porque ser mulher e escrever em Moçambique era muito difícil, era cheio de obstáculos, desvalorização, mas felizmente ela desistiu da desistência e continuou publicando. Muitos livros dela são publicados no Brasil, e eles são publicados por editoras pequenas, né? Editoras que a gente pode considerar independentes, e que fazem esse trabalho de trazer para o Brasil para que a gente tenha acesso à literatura africana. Também cito muito a poeta Sylvia Plath e a Annie Sexton, que são duas poetas que eu amo muito e que eu cresci lendo e que fazem muita diferença no meu diálogo com a poesia, né? Eu escrevo muita poesia, eu tenho um livro de poesia, Um Buraco com Meu Nome, e a Sylvia e a Anne, elas têm um lugar muito forte no meu imaginário poético. Eu acho que todas essas pessoas que eu citei, elas são incríveis para que vocês conheçam também e ampliem o repertório de leitura de mulheres, sobretudo, que estão em todos os lugares do mundo e que não é porque elas são diferentes de você ou porque elas moram em lugares diferentes ou idades diferentes, que o que elas escrevem não dialogam com a gente. Pelo contrário, na literatura, a gente encontra os temas que são comuns, que são de todos os seres humanos, são as questões humanas que nos tocam e nos dizem respeito, e que a gente deve refletir e conversar sobre elas. Legal, legal mesmo. Pensando aí no trabalho realizado pelos alunos, né, a gente consegue olhar para a FIL e fazer uma correlação bem imediata, né, a Feira Internacional do Livro. Porque aqui, para a gente realizar, precisa ter bastante coragem, porque o processo, né, por conta inclusive da Covid, mercado e tudo mais, é sempre muito complicado. Coragem é um elemento absolutamente necessário para a gente produzir, também é a nossa arma. O corpo de cada um dos integrantes da equipe também é uma boa arma para a gente fazer isso ficar de pé. E a gente traz para cá, né, toda a literatura do livro, a gente traz toda a música dos instrumentos e a gente usa as redes sociais para propagar. Então a gente está juntando aí todas as armas que os meninos lá da escola do Guimarães Júnior juntaram também. Beleza, deixa eu ver aí. Quem vai conversar comigo da escola Paulo César Caniel Giovanetti? Levanta a mão para mim. Aí, me fala seu nome. Eu me chamo Ruth. Oi, Ruth. E aí, como é que foi trabalhar a Jaride em sala de aula? Prazer, né? Trabalhou muito a nossa criatividade e invocou bastante os alunos. Foi muito bom. Maravilha. Manda a sua pergunta. A minha pergunta a gente trabalhou Asa no Pé. A gente gostou bastante desse conto e a forma como ele aborda as questões sociais, particularmente das mulheres, né, que lutam pela conquista de um espaço. E a pergunta seria que a personagem Nicole representa muito bem essas mulheres. E você inspirou em si mesma ao criá-la? Se sim, para você, o que significa uma mulher ter asa no pé? Tá, eu vou ver se a Jaride entendeu direitinho, porque pela máscara às vezes dificulta, né? Beleza, Jaride? Não precisa repetir? Sim. Teve um pedacinho no final que eu não... Você pode repetir? No comecinho da sua fala, por conta de estar de máscara e também remota, a gente perdeu um pouquinho da sua pergunta. Por favor. Sim, com certeza. Eu perguntei se, caso você seja a personagem Nicole do livro Asa no Pé, ou você inspirou em si mesma ao criá-la, para você, o que significa uma mulher ter asa no pé? Super entendi agora, Jaride. Você de boa? Então manda a resposta. Também. Então vai. Bom, é muita coincidência que essa protagonista seja uma mulher cordelista e que está tentando fazer com que suas obras sejam escutadas numa praça pública, né? Ela está declamando cordéis. E então muitas pessoas fazem essa relação comigo, acham que eu sou a inspiração para essa personagem, mas o que a gente tem em comum realmente é só o fato de escrever cordel e de ser mulher. É uma personagem totalmente fictícia. E eu queria fazer uma provocação justamente
dessa pergunta, né? Quem é ela? Por que as pessoas olham para ela de uma forma estranha? Por que a presença dela é tão incômoda? Por que ela chama tanta atenção por ela mesma, por ela ser quem é? Né? Porque ninguém estava prestando atenção no que ela lia, né? A literatura dela não era o foco da atenção, pelo contrário. Quando se percebia que ela estava declamando cordel, as pessoas viravam o rosto, elas não davam atenção. Mas elas ficavam cochichando e reparando muito nela. Então, eu sempre faço essa pergunta para quem lê o conto: o que você acha que chamava atenção na aparência dela, no jeito dela? O que será que era esse ponto que causava estranhamento nas pessoas? Né? E acho que isso fica a critério da imaginação de cada leitor. Né? Eu não vou dar uma resposta, porque eu não tenho essa resposta. E acho que a parte mais legal é se envolverem com o conto a ponto de criarem partes dele também, como se você estivesse completando pedacinhos. Então, eu acho que essa é uma pergunta muito importante. E realmente a gente tem em comum só a literatura de cordel, né? Eu nunca fui numa praça pública declamar cordel. Já declamei cordel em eventos literários como esse, mas não sou muito boa nisso. Eu acho que o meu pai e o meu avô, eles são tão incríveis fazendo declamação de cordel que eu passo um pouco de vergonha perto deles. E eles ainda declamam até hoje, Jaride? Com certeza. Meu avô tem mais de 80 anos. Uau, que delícia. Faz declamação de cordel maravilhosamente. O cordel dele é super difícil de escrever, ele tem uma escrita muito difícil. E meu pai, ele gosta muito de declamar o cordel junto com o pandeiro, que eu achei muito legal, porque um dos instrumentos de coragem que foi usado no trabalho era um pandeiro. Exato. Então, eu lembrei muito do meu pai, que ele faz isso com o pandeiro, né? Eu preciso encontrar algum recurso para me ajudar nessa declamação, porque eu não sou muito boa. Agora, o legal da leitura desse conto em especial é que, de repente, você olha para trás para ver se você tem uma asinha no pé, sabe? Assim, né? Será que eu tenho uma asinha no pé? Né? Porque dá vontade. Olha só. Obrigada, então. A gente volta numa segunda rodada, se for o caso. Tem um vídeo deles, imagina. Vamos lá, tem um vídeo de 1 minuto e 20 da escola. Vamos conferir? Já? Não? Vamos? Isso. A escola Paulo César, né? Eu falei agora com a aluna, tem o vídeo. Mara? Então vamos. Seus papéis, seus cordéis. Logo de manhã cedo chega uma moça à praça. No chão, com um pano, organiza seus folhetos, com histórias cheias de graça. 6 papéis, 6 cordéis. Histórias sobre todas as coisas da existência, inventadas, imaginadas, enquanto trabalhava ou pelas madrugadas. Histórias escritas para serem lidas. Seus papéis, 6 cordéis. As pessoas passavam, paravam, olhavam. Interesse não demonstravam. Então ela foi, mas voltaria. Pensou. Se suas histórias não fossem lidas, elas seriam ouvidas. Seus papéis, seus cordéis. Então voltou à praça, declamou, e todos observavam. A atenção também era diversão, e logo as pessoas se dispersavam. 6 papéis, 6 cordéis. O pipoqueiro observava. Houve uma troca de agradecimentos. Seria uma vitória? Alguém havia gostado de suas histórias. Seus papéis, seus cordéis. É você, a mulher que tem asa no pé? Primeiro disse não, mas pensou melhor. Respondeu ao Senhor: sim, ela é. Legal, né, Jaride? Nossa, gente, que escrita! Parabéns para quem escreveu essas poesias. Deixa eu voltar aqui para mim. Muito legal. Por favor, vamos retomar aqui a conversa com ela. Isso, conta para a Jaride como é que foi o processo criativo desse trabalho. Sim, a nossa professora entrou em contato com nós, né? Ela não gosta bastante de escrever, ela é do 9º ano. Então, pediu para ele refazer uma releitura, né? Escreveu o cordel. E aí eu fiz o desenho, a ilustração, né? E foi incrível.
porque é como se nós tivéssemos entrado na história, passado com ela aquela jornada inteira, dela levantar de manhã, criar o cordel, sentar no pano, reclamar para aquela praça. Foi uma criação assim, muito que realmente chamou muita atenção. Valeu. Bonito, né, Jaride? Gostoso de ver, não é? Muito. Nossa, eu não sabia que você tinha ilustrado. Eu achei que tinha sido uma ilustração de alguém com muita experiência, porque está muito lindo, está remetendo muito à estilogravura, né? A estilogravura que sempre acompanha o cordel. E eu esqueci de responder a pergunta sobre a asa no pé. Lembrei agora no final, né? Maravilha, sempre é tempo. Uma coisa que foi escrita. E, bom, eu acho que ter asa no pé é suportar o nosso próprio peso, né? As coisas que a gente carrega consigo, nossos medos, inseguranças, muitas vezes depressão, outros transtornos mentais que hoje são cada vez mais comuns devido ao contexto extremamente estressante, de pressão que a gente tem vivido. Então, acho que carregar o peso da nossa vida e carregar o peso de um mundo como o nosso é muito difícil. E ter asa no pé é conseguir viver e criar coisas bonitas, apesar dessas dificuldades. Você sabe que você até me inspirou uma coisa agora, viu, Jaride? A gente, quando encontra alguém, a gente fala, oi, tudo bem? Felicidades e tal. A gente pode começar a desejar asa no pé, né? Oi, tudo bem? Olha, muita asa no pé para você, uma forte asa no pé para você, né? Já que tem esse conjunto tão macro e tão amplo. Gente, de vocês aí, quem já esteve em edições anteriores do Combinando Palavras? Porque é uma coisa bem, né, bem rotativa, cada ano a gente trabalha uma escola, um outro. Então, quero mostrar para vocês, mostrar também para a Jaride, né, que a gente, como é que eram edições anteriores, né, até a pandemia chegar, e que provavelmente serão edições futuras, né? Então, eu quero mostrar um pouquinho para você os melhores momentos do Combinando Palavra nos anos anteriores, né? A gente tem esse desejo meio de compartilhar com os autores que estão aqui conosco, até para eles se sentirem bastante acarinhados com o projeto. Vamos lá. Levar o estudante para o vasto universo da palavra. Permitir o contato com infinitos caminhos da linguagem, possibilitar descobertas e o prazer da leitura. São alguns dos objetivos do projeto Combinando Palavras. Ao permitir que os alunos entrem em contato com as obras dos autores escolhidos, o projeto estabelece uma ponte entre o estudante e o conhecimento advindo da literatura. Em 3 edições, 21 mil estudantes de 160 escolas diferentes combinaram palavras. Mais de 130 professores de 14 cidades da região de Ribeirão Preto já participaram do projeto. A experiência foi enorme, gigantesca. A mudança desses alunos com a literatura foi assim, algo inesperado. São alunos que têm dificuldade enorme de leitura, de escrita. E com a vinda da literatura, com a vinda da poesia, isso se abriu, né? E se abriu de que maneira, de que forma? Eles conseguiram identificar neles a poesia, sentir neles a poesia. Os alunos envolvidos validam as experiências em narrativas emocionantes. Na escola era um simples trabalho de português, para a gente poder escrever sobre a Elise, escrever sobre o trabalho dela. Quando a gente chegou aqui, a gente viu que é muito mais do que isso. Ela meio que inspira a gente. Vendo o trabalho dela de perto, a gente conseguiu se sentir mais inspirado ainda. Eu achei isso incrível. Foi meio que incrível, porque eu me identifiquei em um livro praticamente. E aí, você gostou? Sim, claro. Por quê? Porque eu consigo passar o meu eu, que não é único, que é o meu eu da periferia. É algo que eu negava toda vez que eu me sentia, negava minhas raízes. Quando eu li isso, eu percebi que as minhas raízes fazem parte do que eu sou e eu não posso perder elas. O Sesc Ribeirão Preto é um dos organizadores do Combinando Palavras, junto com a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. O projeto conta ainda com o apoio da Diretoria Regional de Ensino, da Secretaria Municipal de Educação, da Fundação Educandário e da ETEC José Martiniano da Silva. Grandes nomes da literatura foram convidados a participar do projeto. Uma experiência mágica confirmada pelos próprios escritores.
Foi impressionante a imagem de 1.200 estudantes, cada escola levando lá seu trabalho, suas perguntas sobre o livro, lendo o livro, tendo discutido, apresentando, e realmente todo mundo com o olhinho brilhando assim, preocupado com leitura e com literatura. Isso para o escritor é uma experiência fantástica, eu gostei demais. É uma experiência única. Maravilhosa. Esse som que a gente ainda está ouvindo é da turba que lotou esse teatro em nome da palavra. Quando tem muitos brasileiros reunidos pela palavra, ali tem uma semente de transformação, uma semente de futuro. Foi uma experiência maravilhosa porque mais de 1.000 estudantes que leram os meus livros e que criaram a partir da minha escrita rap, poesia, crônica, artes plásticas, documentários, fazendo a sua própria criação. É maravilhoso, porque eu acho que eles entenderam. É muito legal esse trabalho que os professores, que as escolas fizeram, várias observações deles, eu percebi que eles me compreenderam muito mais profundamente do que vários críticos literários. A literatura é o grande prêmio. E estar aqui com eles, dividir com eles a minha literatura é um prêmio maior ainda. Mas eu estou muito feliz, estou muito emocionado com essa. Olha, eu acho, sabe, para mim foi assim um banho de futuro, de felicidade do Brasil, sabe? Esse é o Brasil que a gente quer e espera. Finalmente se encontrou uma fórmula de fazer, que vem se tentando várias fórmulas. Mas eu acho que Ribeirão Preto descobriu a fórmula, porque 1.000 crianças que leram, que se interessaram e que produziram a partir disso, esse é o trabalho de formar leitor. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Reunido pelas palavras, a fim de formar leitores. Vamos conversar, vamos continuar aqui nosso bate-papo agora com a Escola Julieta Taranto. Olá, como é seu nome? Diz para mim. Olá, Ana Luísa. Ana Luísa. Boa tarde. É isso aí, Ana Luísa. Você tem uma pergunta para fazer, mas tem um vídeo. Eu vou pedir sempre o vídeo antes, viu, moçada? Vamos combinar assim, porque aí eles conseguem ver e a gente consegue comentar. Então, eu vou te mostrar, e também para a Jaride, obviamente, todo mundo que nos acompanhe, a produção da Escola Julieta Taranto. E aí, Ana Luísa, conta como é que foi o trabalho de vocês em sala de aula a partir da literatura da Jaride. Tô sem seu áudio. Peraí, tô vendo suas mãos, sei que você tá falando. Agora sim. Agora foi, né? Agora eu tô te ouvindo bem. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom, a gente aprendeu coisas que a gente pensava que... Ela teve uma visão melhor sobre essa parte da história. Maravilha. E a gente trabalhou juntas e a professora sempre ajudava nós quando a gente precisava explicar alguma coisa e tal. Muito bom. Faz aí a sua pergunta para a Jaride. Então, como é para a senhora saber que além de nos trazer conhecimento de uma parte da nossa história que foi meio apagada, esquecida, nos ensina a lutar por aquilo que queremos e achamos certo a se fazer? Eu vou pedir para ela perguntar de novo, porque eu entendi um pouquinho com dificuldade. Você pode fazer de novo a pergunta? É por conta da conexão. O áudio tá bom. É a conexão, a máscara. Faz de novo que não tem problema. Sim. Eu falei assim que como é para a senhora saber que além de nos trazer conhecimento de uma parte da nossa história que também que é apagada dos livros, nos ensina a lutar por aquilo que queremos e achamos certo a se fazer. Bem profunda a pergunta, hein, Jaride? Fica à vontade para responder. Sim, e queria começar respondendo, comentando o vídeo que vocês fizeram dos
escritores, né, que foram homenageados aí, que estiveram aí. E eu fiquei muito emocionada vendo o vídeo. Que bom. Porque vários deles são meus amigos, né? Especialmente eu vi a figura ali do Marcelino Freire, que eu amo de paixão, ele é incrível. E todos os outros que eu admiro muito. E a gente vê a emoção desses autores, né? E eu me identifico muito com isso, porque é realmente muito emocionante. Eu, como eu falei, sempre sonhei em levar meus cordéis e minhas histórias para a escola, porque, e aí eu entro um pouco na pergunta que ela me fez, eu não tive esse tipo de conteúdo enquanto eu crescia, enquanto eu estudava, né? Eu nunca tinha lido um livro escrito por uma mulher, eu nunca tinha escrito um livro escrito por uma pessoa negra, eu nunca tinha ouvido falar da história de Dandara dos Palmares, por exemplo, ou de outras mulheres negras que marcaram a história do Brasil. O contato com o cordel, mesmo eu sendo do sertão do Ceará, a gente não via o cordel aprofundado na escola. Então, a minha trajetória escolar foi cheia de ausências, né, de literatura, de conteúdo. Teria feito muita diferença na minha vida. Teve um rapaz, um estudante, que comentou que com o contato dele com a literatura, ele percebeu que as raízes dele eram muito importantes e que ele não deveria perder essas raízes, que antes ele renegava, né? E isso é exatamente o que eu me propus a fazer, levantar essas histórias, né? Usar a minha plataforma, que é a escrita, para que essas histórias sejam conhecidas, para que as mulheres negras que fizeram grandes coisas no Brasil sejam reconhecidas, lembradas, para que a gente espalhe essas histórias, também para que a forma da literatura, especialmente do cordel, seja vista como tão cheia de qualidade, cheia de complexidade e trabalho formal, né? O trabalho da forma, da técnica, tanto quanto qualquer outro gênero literário. Então, eu acho que entrar em contato com esse tipo de conteúdo motiva estudantes, né? E eu acho que também serve como um espelho. Eu lembro de uma vez que eu fui para uma escola no Rio de Janeiro, na periferia do Rio, e quando eu cheguei lá, eu estava sendo lida por todas as turmas do primeiro ano, e foi muito engraçado, porque as outras turmas leram autores que já tinham morrido, e eu era a única autora viva que estava sendo estudada. E quando eu cheguei para ver as apresentações dos alunos, assim como eu estou vendo agora, foi muito engraçado as outras turmas falando: poxa, professora, você escolheu uma autora que já morreu, e agora essa turma está tendo uma autora viva aqui com eles. E eu também reparei que as meninas das turmas, muitas delas se pareciam muito comigo, né? Aqui meu cabelo não está aparecendo, mas apareceu na minha foto, meu cabelo é crespo, bem volumoso, e todas elas se pareciam muito comigo. E como foi especial, assim, eu fiquei imaginando como seria para mim se eu tivesse 12 a 15 anos e encontrasse pessoalmente ou pela internet uma escritora que se parecesse comigo, que falasse parecido comigo, né? E como isso teria sido incrível, porque eu demorei para ficar consciente desses temas, eu demorei para ter coragem de publicar o que eu escrevia, e acho que ter contato com os autores assim e com essas temáticas faz com que a gente desperte mesmo, né? A gente tem um estalinho ali e pensa: poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, ou então, nossa, como a história da Dandara é importante para mim, porque eu tenho familiares que se parecem com ela. É uma rede aí de identificação, de fortalecimento, e acho que todo mundo deveria se importar com esses temas. Todo mundo deveria valorizar a história da Dandara dos Palmares, essa história do Brasil, né? E eu vi que teve uma ilustração que foi inspirada na capa do meu livro em francês, porque As Lendas de Dandara foi traduzido para o francês, né? E eu lembro que quando eu fui lançar o livro em algumas cidades da França, era um monte de gente falando francês, um monte de francês, e eu me sentia muito, um pouquinho deslocada, assim, mas teve um momento em que eu falei para eles, no museu, que a história de Dandara é a história do Brasil, e a história do Brasil é a história do mundo. Então, por isso que a gente precisa espalhar os nossos grandes feitos,
os guerreiros que lutaram contra a escravidão no Brasil, né? Enquanto existia escravidão, existia luta contra a escravidão. Da mesma forma que hoje, enquanto existe, deixa eu pensar num tema que vocês citaram, maus tratos aos animais, existe gente que luta contra maus tratos aos animais, que tem abrigos, que faz projetos. Então, sempre na história, enquanto alguma coisa terrível e discriminatória acontecia, seja o racismo, seja o machismo, o preconceito de classe, existe sempre um movimento para que isso termine. Existe sempre a coragem para que essas coisas sejam combatidas e a gente tenha um mundo melhor. E acho que a literatura é um desses canais que fazem com que a gente tenha coragem, a gente tenha respaldo no que a gente está falando e a gente se junte, porque é com essa junteza que a gente consegue transformar as coisas. Super legal, viu, Jaride, por conta da oportunidade com o público que você está conversando, né? Sua fala, ela é inspiradora, eu acho que isso é necessário, né? Num Brasil de agora, num mundo de agora, isso é muito necessário. Ana, obrigada pela pergunta, valeu, viu? Agora eu quero conversar com o pessoal da Eugênia Vilhena de Moraes, outra escola aqui conosco. Já estamos organizando aqui a vinda na tela da Maria Eduarda Svésia. Maria Eduarda está conosco. Vamos só... Oiê. Deixa eu deixar você ficar grandona aqui com a gente, Maria Eduarda. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Maravilha. Conta aí como é que foi trabalhar a Jaride em sala de aula. Foi bem diferente de tudo que a gente estava habituado. Além de tudo, foi muito legal mesmo. Eu amei. Que bom, que bom. Vamos ver junto, então, o vídeo produzido aí pela tua escola, para que a gente tenha também um pouco da noção do que foi produzido, compartilhar com a Jaride e com você de casa. Vamos lá. Vale te contar, Jaride, enquanto você vê, que essas atividades elas são interativas em relação, inclusive, às disciplinas. Às vezes a gente tem a liderança da história e vai para a literatura, às vezes da literatura vai para a história, às vezes vai para a área de artes. São vários os trabalhos possibilitados, interação. Hoje a gente está na tela com um representante de cada escola, mas quando eles vêm para o palco, vêm todas as escolas, aí a gente traz os alunos para contar como é essa produção. Então é super oportuno compartilhar com você esse pedagógico que tem por trás da iniciativa, exatamente para fazer sentido tudo, né? Então tem essa... O professor pode escolher um conto, pode escolher um livro, pode fazer simplesmente vida e obra, e aí faz um estudo sobre a sua trajetória, assistir vídeos seus e comentar. É uma forma de entrar em sala de aula, em escola, vários jeitos diferentes de fazer isso. Eu quero só aproveitar para a gente mostrar para a Jaride e também para o pessoal a plataforma que nós criamos, Jaride, para poder viabilizar esse contato não presencial. Em edições anteriores, a gente ia para as escolas, conversava com os professores, e agora a gente criou o nosso livro vivo, www.livrovivo.com, onde as pessoas podem entrar
E dentro do nosso livro vivo, você está vendo aí na tela, a gente tem os projetos Combinando Palavra, Recortando Palavras, e a gente tem o Autorteca. E você é uma autora da nossa Autorteca. Então, o estudante, o professor, clica, né, na sua imagem, no seu nome, conforme a gente está transitando aqui no nosso site, e quando ele abre, né, a gente tem uma série de informações a seu respeito, né, sua trajetória, a gente traz vídeos seus, né, mostra quais são as suas publicações, tem comentários, ali a gente tem uma pessoa que leu você e comenta. Esses 3 aí são professores de literatura e eles falam sobre o gênero que você escreve, dá uma série de informações para os professores. E uma outra aba que a gente nem precisa mostrar, mas é uma outra aba para você saber, que é o professor que clica, e lá a gente tem dicas, né, pedagógicas de como trabalhar. Então, a equipe da Fundação se aprofunda um pouco na sua obra, e aí o nosso grupo lá de pessoas que trabalham com o projeto escolhem algumas propostas e apresenta para os professores, deixando essa construção pedagógica bem consolidada. Vamos lá, vamos acelerar aqui, que a gente tem 40 minutos ainda para 4 escolas. Deixa eu ver com quem eu vou conversar. Da Sebastião Fernandes Palma, a Yasmin. Vou trocar aqui já. Beleza? Oi. Oi. Você vai fazer uma pergunta? Eu gostaria de saber se você não fosse escritora, o que você seria? Vamos lá. Se você não fosse escritora, o que você seria, Jarid? Nossa, é bem difícil me imaginar fazendo outra coisa. Às vezes é até meio desesperador, porque ser escritora não é uma coisa fácil no Brasil. É um trabalho bem complicado. A gente, não tem, a arte no Brasil não tem o devido apoio, o merecido apoio, mas é tão lindo, é tão recompensador. Ter momentos como esse que eu estou tendo agora é tão especial que eu realmente tenho muita dificuldade de imaginar algo que eu queria fazer tanto quanto escrever e publicar. Mas antes de me estabelecer mesmo como escritora, de decidir mesmo, é isso que eu vou fazer da minha vida como trabalho, eu fiz faculdade de psicologia. Não concluí, porque eu vim lá do sertão do Ceará para morar aqui em São Paulo por causa da minha carreira de escritora. Mas enquanto eu estava lá, eu fiz quase toda a faculdade de psicologia, que é um campo que me interessa muito, que me fascina muito e que, de alguma forma, também traz muita expressão artística, né? A arte, ela é muito usada na psicologia para lidar com a saúde mental das pessoas, e eu me identificava muito com essas correntes da psicologia. Eu acho que se tudo desse errado, eu iria para a psicologia, mas eu espero que nada dê errado, pelo menos não tão errado, para que eu continue escrevendo e tendo experiências assim tão maravilhosas e me expressando, né? Porque esse é o meu meio de falar, é por onde eu consigo fazer minha voz ser ouvida. Então, é isso. Mas eu recomendo muito a psicologia também, como um caminho maravilhoso. Além de escrever, né, Jarid, você tem uma forte atuação como alguém que incentiva, motiva encontros de mulheres, né, outros produzirem literatura. Esse é um lado também que está bem evidente nas suas atividades. Eu criei o Clube da Escrita para Mulheres, que acontece aqui em São Paulo, quinzenalmente. Ele é gratuito. E são mulheres de todas as idades que comparecem aos encontros, todos os tipos de escrita, né? Não tem regra de como escrever. O clube não existe para dizer como é certo e como é errado, ou melhor, pior escrever. Ali é um ambiente de total liberdade para que as mulheres se expressem e se sintam encorajadas a publicar o que elas escrevem, porque assim como eu, todas elas chegam falando que escrevem e escondem o que escrevem, guardam na gaveta, nunca mostram para ninguém, chegam até a jogar fora. Então, o clube ele tem esse papel de dizer, não faça isso, né? Se você não está pronta agora, em breve você pode estar pronta, continue escrevendo. E vamos aqui se unir para te encorajar a publicar o que você escreve. Existem muitos formatos, não depende só do formato do livro, né? Você pode publicar na internet, você pode publicar em cordel, em formato de zine, você pode publicar em e-book. Então, são tantas as formas de se autopublicar também, sem depender de editoras, que
É importante salientar isso, né? Porque o que mais importa na literatura é que você escreva e seja lido. E ser lido é muito fácil. As pessoas, elas querem ouvir o que você tem a dizer, elas querem ler o que você escreveu, né? Existem muitos temas ainda pouco abordados na ficção e na poesia. Então, tem espaço para todo mundo e isso não tem limite etário, nem de mínimo, nem de máximo, né? A expressão artística é para todo mundo. Então, eu gosto de tocar esses projetos. É uma prioridade na minha vida, porque eu vejo a literatura como um compromisso social que eu tenho. E se eu tenho essa plataforma, se eu posso falar, se eu tenho essa honra de ser convidada para falar sobre literatura, é minha obrigação falar que a literatura é acessível, que ela é um caminho possível e que a gente está junto para se apoiar. Então, eu também me coloco à disposição para responder quem manda mensagem para mim nas redes sociais, e dar suporte para quem está começando. Acho que essa é uma das maiores prioridades da minha vida, porque eu também fui muito ajudada, muito fortalecida por quem veio antes de mim. Tá aí a arma da Jarid, né? Fazendo conexão de novo lá com a primeira participação. Deixa eu conhecer o Arthur Reis Teodoro, que é do Centro Educacional de Cravinhos. Cadê o Arthur? Olá, Arthur, tudo bem com você? Opa! Oi, Arthur, eu tô te ouvindo, tá? Opa! Tô te ouvindo. Não tô te vendo mais, sua tela ficou preta, tô te ouvindo. Quer dar um tempinho aí para melhorar enquanto... Então pode ser. Tá, então dá uma olhadinha aí o que rolou com a nossa equipe para ver o que aconteceu com a sua internet. Então vamos deixar o Arthur de feedback. Voltou? Ah, já voltou, Arthur. E aí, como foi trabalhar a Jarid em sala de aula? Foi uma obra muito legal e até a gente fez um pouco de... Assim, a gente percebeu que aquela escola que ela comentou do Rio de Janeiro tinha percebido, que a gente estava trabalhando como escritora viva, né? A gente achou isso muito legal, de não ser aquela... Que quando a gente ouve falar da literatura, geralmente a gente trabalha com escritores muito antigos, da antiguidade, épocas diferentes da nossa. E trabalhando com a Jarid, que trabalha com temas muito atuais e é uma escritora viva, foi algo que foi muito legal, talvez o principal de trabalhar com a obra dela. Eu não pude deixar de ver que você está com uma camiseta do Combinando Palavras. É de edições anteriores? Não, essa foi preparada para essa edição, né? Ah, levanta aí, deixa a Jarid ver. Ah lá, Jarid, que lindo, Centro Educacional de Cravinhos. Cravinhos é uma cidade vizinha aqui a Ribeirão Preto. E olha só que lindo que fizeram para você. Viu, que querido? Maravilha, então conta aí a sua pergunta para a Jarid. Eu queria perguntar para a Jarid, falando um pouco disso dela escrever sobre causas sociais, lutas muito importantes, se ela entende a importância que ela tem em meio a tudo isso e tudo que ela representa. Tá, só segura aí um pouquinho, Jarid, a resposta que eu vou chamar o vídeo, porque aí você pode comentar também o vídeo da escola. Vídeo da escola Centro Educacional de Cravinhos, vamos ver como é que eles trabalharam lá com a Jarid. Eu acabei de chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. Eu sou no lugar onde o céu olha ao chão, céu e chão grudado pé, amarelo, azul e branco. Deixe-me apresentar, eu acabei de chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. Eu sou no lugar onde o céu olha ao chão, céu e chão grudado no pé, amarelo, azul e branco. Não sei diferenciar você de mim. Não sei diferenciar. Ao meu passado, eu devo meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade de hoje? Não sou escrava dele. Vim para te mostrar a força que eu tenho guardado, feito pra escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver, eu vivo o que
eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo que tenho cantado. A minha voz é meu império, é minha proteção. Meu caminho é novo, mas meu povo não. Coração de fogo vem do coração. Meu país é novo, mas meu povo não. O norte é minha seta, o meu eixo, a minha raiz. Quando eu canto vou, enquanto eu grito vou, quando eu espalho vou, eu conto a minha história. Gente, ó, as minhas asas do pé me fez imaginar tanta coisa, Jari, de ver o pessoal com a máscara e ainda assim cantando, né? Como essa coisa da Covid quer nos parar, quer nos calar, mas a resistência da juventude continua, né, perseverando, produzindo, criando. Super lindo. Conta pra gente como é que foi essa iniciativa aí de vocês, Arthur. Então, a música Amarelo, Azul e Branco, né, da Ana Vitória, apesar de ela não ser uma música que retrata sobre o Nordeste, ela fala sobre o Tocantins, ela é uma música que ela fala muito sobre nos entender no mundo, né, ser fiel com a nossa raiz e a nossa origem. E a gente achou que isso tinha muito a ver com a obra da Jarid. Então a gente achou legal cantar a música para ela no vídeo, porque a gente achou que tinha muito a ver com a obra dela. Legal. Jarid, você quer que ele faça a pergunta de novo ou tá na memória? Tá na memória, acho que tá. Então vai, o significado dela tá na cabeça. Isso, segue aí então. Eu acho que uma parte da letra, ela dá deixa assim, para a pergunta e para a resposta, que é o meu passado, eu devo meu conhecimento e minha ignorância. E como eu falei, né, me faltaram muitas referências enquanto eu crescia. E enquanto eu tentava encontrar meu lugar no mundo, entender quem eu era como pessoa e quem eu queria ser, né, como adolescente, passar por tantos processos, tantas transformações e tantos momentos de incompreensão, tanto momento de me sentir perdida no mundo, de não saber por onde que eu iria. E foi quando eu encontrei autoras, escritoras, sobretudo negras, e eu comecei a fazer sentido das coisas, sabe? Eu comecei a entender por que as coisas que me incomodavam, por que elas existiam, e por que aquilo me atingia tanto, né? Porque me revoltava tanto, por que me fazia tão mal. E também eu pude encontrar um meio de fortalecimento, né? De não me sentir sozinha no mundo. É muito triste, é muito pesado se sentir só no mundo. E por meio da literatura, eu encontrei muitos pares, né? Muitas pessoas que foram fundamentais na minha vida, mesmo pessoas que eu nunca conheci, nunca falei com elas, como a Toni Morrison, né? Uma grande referência minha de escrita. E eu acho que tem esse processo de aquelas que vieram antes de mim, elas possibilitaram que eu estivesse aqui hoje. Foi por causa do que elas lutaram antes, foi por causa do que elas publicaram antes, né, de toda a luta que elas tiveram que travar para serem mulheres escrevendo, publicando, sendo lidas, até hoje, tantas dificuldades para conseguir entrar em livrarias. Então, como eu reconheço que para que eu estivesse aqui falando com vocês, muitas outras pessoas fizeram muito trabalho para que isso fosse possível, para que eu me enxergasse como escritora e pensasse, eu posso escrever, eu posso publicar. Então, eu me vejo como alguém que também tem essa responsabilidade. Eu também tenho que cumprir o meu papel de ser a pessoa hoje que vai contribuir para que esses caminhos sejam pavimentados, para que esses caminhos sejam abertos, mais ampliados para as próximas gerações, para as pessoas até da minha idade, mas também, principalmente, mais jovens. Então, eu reconheço meu papel aí, né, como uma pessoa que está construindo junto com outras pessoas. Eu acredito
no papel coletivo da coisa, né? Não como uma pessoa, como um indivíduo que, eu tenho uma carreira, eu sou escritora. Eu não me vejo especial por isso. Eu me vejo especial porque eu faço parte de um grupo, de um grande grupo de pessoas que estão construindo novos lugares e tentando, batalhando por um mundo melhor. E acho que a gente deve se inspirar dessa forma, saber que não estamos sós e que é nosso papel também ser referência uns para os outros. E agora nós aqui também fazemos parte do seu grupo, tá, Jaride? Vamos conversar com os dois SESIs, tá? Vou fazer aqui uma rodada de conversa com o SESI Batatais, depois eu vou para Jardinópolis, são cidades todas vizinhas aqui de Ribeirão, e depois eu vou voltar para o Paulo César, que tem uma aluna que vai conversar com a gente, e o Fernando Palmas também, que tem uma declamação de poema. Dou essa girada aqui, deixa eu ver quem vai falar comigo do SESI Batatais. Só levantar aí e falar um pouquinho, só que aí a tela acende e eu já sei onde você está. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Ótima. Fala seu nome. Eu chamo Angelina Souza, a gente é do SESI Batatais, eu sou do 9º ano. Eu tenho uma pergunta para a Jaride, que é sobre no livro Heroínas Negras Brasileiras, 15 por 10, em alguma... Deixa eu te pedir uma coisa. Tá bem rachado o áudio dela, né, gente? Eu não estou conseguindo entender. Acho que nem é uma questão da máscara, não. Acho que é o áudio. Você só fala mais devagar, que eu e a Jaride a gente vai se esforçar para entender, ok? Vai lá, me ajuda aí. Eu queria saber se no livro Heroínas Negras Brasileiras, 15 por 10, tem alguma das biografadas que teve a história mais marcante para ela. Uma das histórias mais importantes para elas? Para ela, das... Das biografadas do livro Heroínas Negras Brasileiras, 15 por 10. Deu para você, Jaride? Então responde, por favor. Das 15 mulheres abordadas, qual é a mais importante para mim, né? Isso. Gente, é muito difícil responder, porque tem mulheres muito diferentes umas das outras e de períodos históricos diferentes também, né? Tem desde a guerreira quilombola, que veio sequestrada como escrava de algum país africano, até uma escritora de uma década não tão distante da nossa, como a Carolina Maria de Jesus, grande escritora. Por favor, procurem conhecer a Carolina. E também, por exemplo, a primeira deputada negra do Brasil, né? Então são perfis bem diferentes, mas eu gosto de citar muito a Zacimba Gaba, que é a última que eu escrevo sobre ela no livro, que a gente botou em ordem alfabética. Mas por que ela é tão especial para mim? Porque no livro As Lendas de Dandara, eu criei várias lendas sobre Dandara, porque se sabe muito pouco sobre ela. Então eu tive que preencher a história dela com ficção, né? Misturando fatos históricos com ficção. E uma das coisas que eu inventei na minha cabeça era que a Dandara ia até um navio negreiro, que eram os navios que traziam as pessoas sequestradas e escravizadas, e ela tomava esse navio negreiro numa batalha e devolvia o controle do navio às pessoas negras que estavam nele, para que elas retornassem para os seus países. E quando eu escrevi isso, eu pensei, nossa, que história mirabolante, nossa, que imagina se uma coisa tão difícil dessa ia acontecer, né? Fiquei pensando, será que eu estou exagerando? Mas aí, pouco tempo depois, eu conheci a história da Zacimba. E uma das coisas que a Zacimba fazia era exatamente invadir os navios negreiros e possibilitar que as pessoas que estavam vindo sequestradas pudessem voltar para seus países. Então, quando eu conheci a história dela, eu fiquei maravilhada que isso de fato aconteceu, né? Isso é muito grande de verdade. E outra heroína que eu cito, pelo seu valor histórico, infelizmente não reconhecida, é a Teresa de Benguela, que foi rainha no quilombo de Quariterê, no Mato Grosso. Ela foi rainha desse quilombo, e esse quilombo era tão grande, tão forte, que ele tinha um parlamento próprio. Ele plantava suas próprias comidas, produzia suas próprias armas, produzia seus próprios tecidos. Então, a gente pode imaginar que esse era um pequeno país dentro do Brasil, e era um país ali de luta contra a escravidão. E é muito grave mesmo, muito triste que a gente não tenha aprendido sobre essa grande mulher na história. Por que a gente aprende sobre todos os reis,
todos os príncipes, inclusive de outros países, e a gente não aprendeu, né, posso falar por mim, não aprendeu sobre Teresa de Benguela na escola. Acho que hoje isso tem mudado, né? Eu recebo muitos depoimentos de escolas que já fazem esse trabalho de resgatar essas histórias. Então, essas são duas histórias muito inspiradoras para mim, pela força delas, pela importância. Eu espero que quem leu Heroínas Negras Brasileiras sinta essa grandiosidade, a grandiosidade de ter nessas histórias, a coragem que essas mulheres tiveram. Porque se hoje não é fácil falar e ser ouvido, se hoje não é fácil lutar contra a injustiça, imagina só há tantos séculos, há tantos anos atrás. Isso era muito, muito, muito... a gente tem que considerar isso, gente. Até emocionante, me comove. Nunca deixo de me comover. Porque, não sei, a Carolina, ela escreveu nos anos 60, né? E eu conheço pessoas idosas que passaram ali por aquele mesmo período da Carolina e testemunharam aquela mesma sociedade que a Carolina denunciou. Então, vamos refletir sobre isso, né? Sobre o real impacto dessas mulheres. A gente pode escolher a nossa favorita, com que a gente se identifica mais, mas eu acho que essas duas, elas fazem um resumo que ao mesmo tempo é triste, mas é também encorajador. E de Batatais para Jardinópolis, vamos alterar aqui no nosso quadro quem é o estudante que vai falar comigo, do SESI de Jardinópolis. Quem é? Oi. Oi. Tudo bem com você? Tudo e com você? Ótimo. Me fala seu nome. Maria Eduarda. Você está aí na escola, na biblioteca da escola, Maria Eduarda? Sim. Então tá. Como tem vídeo seu, vou te convidar também para assistir aqui. Jaride, olha, o vídeo preparado pelo SESI Jardinópolis do Combinando Palavras. O sertão presente, né, no desenho. A mulher, o sertão, acho que são imagens que te significam, né, Jaride? E isso ficou bem perceptível no trabalho dos estudantes de uma forma bem geral, né? Em todos eles vão trazendo essa presença do cordel, do desenho, do Nordeste, da mulher. São imagens que muito rapidamente dialogam com a tua obra, com a tua história, né? Com a tua perseverança. Legal a gente olhar depois de pronto, né? E imaginar como é que foi esse debate em sala de aula, como é que esse conteúdo foi compartilhado. Lembrando, Jaride, que a gente trabalha desde o do 9º ano, né? Em alguns casos, até algumas escolas vieram um pouquinho para trás, até o último ano do ensino médio. A gente tem alguns parceiros no projeto, a rede de ensino do Estado, que tem a presença dela em várias cidades da nossa região, que nos viabiliza, né, o acesso, nos organiza, né, sistematiza para a gente junto dos professores. Temos essa parceria com o SESI, do qual a Maria Eduarda está representando aqui. E aí outros autores, a gente também tem outros lugares, no sentido de abrir a maior quantidade possível de possibilidades, né, das pessoas participarem. De novo, os professores estavam bem à vontade para trabalhar da maneira como quisesse. O desenho é uma coisa sempre muito presente nas devolutivas, né, dos estudantes. Eu costumo dizer que é uma literatura desenhada, né, que a gente consegue fazer tantas leituras a partir desses desenhos. Mas vamos lá, Maria Eduarda, faz a sua pergunta. Como uma mulher negra nordestina, qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Bom, eu nunca tive um momento assim tão chocantemente difícil, com exceção de um deles, que eu posso contar em breve, mas a dificuldade para as mulheres negras que escrevem e para as mulheres nordestinas que escrevem, elas chegam de uma forma muito disfarçada. Isso é até complicado, porque quando uma coisa vem muito explícita, é muito mais fácil você combater essa coisa e fazer com que as pessoas ao redor reconheçam
que aquilo aconteceu. Mas quando essa discriminação, quando as barreiras elas são disfarçadas, é muito mais difícil fazer com que mais pessoas entendam isso, né? Então, eu acho que as dificuldades, elas sempre vieram por exemplo, editoras que disseram não para os meus livros, eventos que não contam com a participação de mulheres, eventos que não contam com a participação de pessoas negras ou nordestinas. Então, a gente vê esses eventos e essa é uma forma de silenciar, é uma forma de fingir que essas escritoras não existem. Elas existem, publicam, né, são muito prolíficas em publicar, em escrever, e, infelizmente, ainda existe esse tipo de segregação no mercado editorial e no mundo literário, né? A gente tem que pensar como é o mundo da literatura hoje. E eu posso citar, por exemplo, enquanto eu estava publicando As Lendas de Dandara, né, que foi fonte de inspiração para essas ilustrações que os estudantes fizeram, eu tive que falar com muitas editoras, né? Eu apresentava o projeto para várias editoras e perguntava, olha, eu tenho essa ideia, ninguém nunca escreveu dessa forma sobre essa grande mulher, essa personagem. Eu tenho certeza que tem muita gente que quer ler essa história, porque eu gostaria muito de ter lido essa história, e apresentei toda a ideia e tal, e eu levei muitos não, né? Então as pessoas diziam, não, no momento a gente não pode investir numa ideia que a gente não sabe se vai dar certo, ou então, não, o seu livro fala muito sobre racismo e eu não acho que é legal abordar essa questão agora. Então eu tive muitas respostas desse tipo. E eu publiquei a primeira vez As Lendas de Dandara de forma independente, né? Eu mesma paguei a impressão do livro e eu só conseguia vender pela internet, né? Eu usava as redes sociais para vender os meus livros, especialmente Dandara, quando foi a primeira publicação dele. E em menos de um ano, a tiragem que eu fiz, de mais de 1.500 livros, foi esgotada. E isso é muito significativo porque eu não estava em nenhuma livraria, eu não tinha divulgação de ninguém. Era só eu mesma, com o meu Facebook, com o meu Instagram, com o meu Twitter, divulgando meu livro, e mesmo assim esgotou. Então, aquela minha ideia, aquela minha hipótese de que essa era uma história que as pessoas queriam ler, ela estava certa. As pessoas queriam ler a história da Dandara dos Palmares, era uma história que a gente não tinha escutado na escola e que poucas pessoas tinham acesso. Então, aí, depois que o livro esgotou sozinho, né, com a minha responsabilidade, uma editora que não tinha me rejeitado antes veio e se interessou e quis publicar, porque as outras que me rejeitaram, eu não quis publicar com elas, porque eu sou meio rancorosa. Só um pouquinho rancorosa. Então, essa aqui que não tinha me negado antes, eu falei, vamos lá, vamos publicar. E esse livro, ele é um exemplo muito didático disso, de como o racismo ele pode impedir a publicação de livros na literatura no mercado editorial, porque depois As Lendas de Dandara foi traduzido para o francês, eu fui lançar o livro em várias cidades da França, e ele também teve os direitos audiovisuais comprados pela Globo para fazer uma adaptação. Então, olha só tudo o que aquelas editoras que disseram não por preconceito perderam, né? Perderam uma grande coisa. E aí fica o alerta. Será que as editoras estão publicando diversidade suficiente nos livros? Será que tem autores do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste do Brasil que tem tanta visibilidade quanto o Marcelino Freire, quanto eu, quanto o Ratum, né, quanto o Cristóvão Tese, que são pessoas que são reconhecidas no mercado editorial, mas e quem está em outras regiões, né? E quem está escrevendo sobre temas que, infelizmente, as pessoas ainda têm resistência. Então, vale questionar isso, e eu aplaudo e agradeço assim, infinitamente as escolas que escolheram as minhas obras. Eu sei que os professores têm consciência da importância disso, mas pela minha história, pela minha trajetória, vocês não sabem como isso é importante, emocionante, como isso é encorajador, como isso me dá força para continuar e trazer histórias como essa e outras, né? E eu espero que vocês se sintam realmente inspirados a também participar disso, também escrever, continuar desenhando, ilustrando, serem artistas, né? Mesmo que vocês escolham outras carreiras para a vida de vocês, não abandonem a arte. A arte faz com que a gente tenha a voz poderosa, que a nossa voz seja realmente poderosa e alcance muitas pessoas.
Super grata de compartilhar essa história com a gente, Jaride, porque abre horizontes, né? Se de repente a gente tiver aí na nossa companhia pessoas que têm essa pretensão de escrever, de ir para o caminho da arte, né? É preciso perseverar com bastante afinco, né? Para não sucumbir. Deixa eu dar uma outra rodada aqui, porque eu tenho que trazer o pessoal do Fernandes Palmas, né? Para fazer o poema. Quem está aqui, quem vai fazer? É a mesma aluna que conversou comigo antes? Isso. Vamos lá. Vamos aumentar ela aqui na tela para a gente fazer essa conversa. Fala para mim seu nome. Meu nome é Yasmin. Yasmin, isso mesmo. Então, lê aí seu poema, Yasmin. Nós e o mundo. Aquela que ri e chora. Temos que ser guerreiras, é o que a vida nos mostra. Às vezes é difícil, eu sei, mas não podemos desistir. Tente outra vez. Às vezes nos sentimos impotentes, muitas vezes não mostramos, mas posso dizer que estou tentando, porque, poxa, olha quanta coisa enfrentamos. Não diga que sou fraca, a vida é diferente para ambos. Muitas vezes somos mal compreendidas, pouco amadas e não entendidas. No mundo de preconceito racial e social, tentamos lutar pelos nossos direitos, e muitas vezes adquirimos cicatrizes dentro do peito. Porém, o que muitos não sabem é que somos repletas de força e coragem. Maravilha, Yasmin, obrigada. E aí essa sua escrita foi inspirada na obra da Jaride, certo? Foi. Ah, isso. que bom. Com que texto dela você trabalhou? Com que texto dela, gente? Vários. Nossa, a professora está aqui do meu lado. Nós trabalhamos, ela trabalha muito a questão da mulher negra em si. No contexto. A gente, Maravilha. E como eu te disse, né, Jaride, alguns escolheram trabalhar uma obra específica, outra sua trajetória, sua vida e obra, a partir das suas entrevistas. Alguns professores trouxeram para a sala trabalhos, né, no seu conjunto de obras. Foram, sim, metodologias bastante diversas e bem diferentes para poder ganhar a maior dimensão possível, né, e a possibilidade de refletir, né, sobre a sua produção literária. Eu tenho uma outra escola que precisa montar a imagem, mas, pessoal, eu estou sem a tela aqui, ó, ela está sem sinal, e aí eu não lembro direito o nome da escola, que a gente tem umas imagens para colocar. Né, a nossa telinha branca aqui de recados, porque a gente precisa se comunicar, né? Então, aí tem uma telinha branca de recados. Agora ela está de volta. Paulo César, a gente tem algumas fotos ainda da escola Paulo César Garniel, mostrar para vocês, para a gente... Aí... Que legal. Nossa, cabelão. Você viu? Eu queria. Olha isso. Gente, que incrível. Lindo, né? Ai, combinando palavras obrigada. com Jaride Arraes. Olha como você está linda aí. Ótimo. Jaride, é o seguinte, a gente está nesse modelo, né, virtual. Você está falando de São Paulo conosco? Isso, estou em São Paulo, capital. Aqui nós temos Ribeirão, Jardinópolis, Cravinhos, Batatais, são todas escolas da nossa região. E aí, à medida em que esses meninos estão falando conosco, eles estão representando a escola. No conjunto, mais pessoas trabalharam a sua obra. E aí a gente produziu umas fotos, né, do pessoal, quero mostrar para você, só para você ver, desse pessoal que está conosco aqui, produzindo lá. Alguns ficaram nas suas casas, outros na sua escola, né, mantendo aí o distanciamento que as escolas estão orientadas pela rede de ensino. Então, esses meninos aí e meninas que a gente está vendo as fotos, são pessoas que estão do outro lado da tela. Olha aí, uma sala inteira nos assistindo, nos acompanhando. Algumas escolas colocaram telão e aí está passando por lá. Outras escolas vão ser convidadas, outros alunos vão ser convidados a assistir, né, depois, porque tudo vai ficar gravadinho para a gente retomar. E lembrando, gente, que Jaride está conosco agora e volta à tarde para aumentar o número de escolas que pudessem fazer o acesso na obra da Jaride. Né? Em anos anteriores, o nosso combinando era sempre só para amanhã. Nessa edição especial virtual, a gente pactuou com os autores 2 edições. Uma de manhã com os alunos que estão em sala de aula, porque as escolas estão retomando, né? E mesmo assim, como as escolas estão retomando na parcialidade, alguns alunos estão assistindo na escola, outros em casa, e à tarde a Jaride vai voltar para outra rodada de perguntas, outra rodada. Deixa eu só agradecer a Isabel que é da Regional de Ensino. Isabel, super grata pela sua participação hoje. Né? A Isabel é da área de letras dentro da Regional de Ensino, ela que viabiliza o nosso acesso. Super importante agradecer aqui conosco.
Todo o material, Jaride, vai ser enviado para a sua residência pelo correio, para que você possa acessar, ter os desenhos. Acho que isso é super legal. E eu queria te dar um tempinho final aí para você falar livre, né, sobre a sua história literária, Jaride. Ai, quanta coisa, gente. Nossa, eu entendo completamente as falas emocionadas dos meus colegas. Eu me sinto muito grata, muito honrada mesmo, e fico me perguntando se eu já tenho tanto trajeto para receber essa bomba de força, né, que um projeto como esse traz. Eu estou muito feliz, muito impressionada com o talento dos estudantes, né, quem ilustrou os poemas. Nossa, aquela menina que canta, gente, cantou a música, que voz maravilhosa, e muito lindo de ver a união dos estudantes, né? Eu sei como dá trabalho fazer trabalho escolar, né? E eu espero que a minha obra tenha sido minimamente divertida, minimamente interessante, para que o trabalho tenha sido feito com disposição, com alegria. Espero que tenha impactado a vida de vocês de uma forma positiva e que a mensagem que está nos contos, na história da Dandara, das 15 heroínas negras, o que eu falo nas entrevistas, a minha trajetória, que isso seja inspiração para que vocês saibam que vocês podem alcançar o que vocês desejam, vocês podem encontrar outras pessoas para se espelhar no mundo, e vocês também podem ser espelhos para outras pessoas, né? Tenham consciência de que o que vocês fazem hoje é semeadura para o futuro, não só para o seu futuro, mas para de muitas outras pessoas. A gente faz diferença no mundo, a gente faz diferença na escola e na sociedade. E muito obrigada, muito prazer estar com vocês. Espero que a gente se encontre mais vezes. E o que vocês precisarem, contem comigo sempre. Eu estou disponível nas redes para falar com vocês, para orientar no que for preciso e para apoiar aí quem quer escrever. Sabe que pode contar comigo sempre. Um beijo gigante. Jaride, eu e você é só um já, tá? À tarde a gente se reencontra. Vocês aqui do lado de cá. Gente, vamos fazer assim, ó, só para a Jaride se sentir, né, super acalorada por todos nós. Muito obrigada, Isabel, muito obrigada, professores, estudantes. Um prazer passar essa parte da manhã aqui com vocês. E a gente se reencontra em outras edições do Combinando Palavra.